Boa tarde, boas-vindas para quem está aqui me vendo ao vivo, boas-vindas para quem está assistindo isso gravado, vai ficar disponível no meu canal do YouTube, e a ideia aqui é ser bem objetiva. 5 ações práticas que vão te ajudar muito no planejamento do ano de 2026. Hoje é dia 26 de janeiro de 2026, última segunda-feira do mês de janeiro. Tem muitas pessoas me falando que acham que o ano está passando muito rápido, que o mês de janeiro passou muito rápido. Eu tenho duas impressões em relação a isso. Sim, a gente tem essa sensação que os dias estão passando muito rápido, mas essa sensação aumenta quando nós não conseguimos associar o passar dos dias com a nossa realização, ou o passar dos dias com a evolução do nosso plano. Então, quanto mais o nosso plano estiver descolado do passar do tempo, mais a gente vai ter essa sensação que está passando rápido. Então, a minha primeira missão aqui é trazer essas informações para vocês não terem essa sensação de que o tempo está passando rápido. Ou ainda, vai passar um mês, mas vocês vão ver coisas acontecendo proporcionais a esses dias que passaram. Faz sentido? Que bom, a Bia tá dando um joia ali, tá dizendo que faz sentido, e a Cíntia também. Vamos lá. 2026 não vai ser diferente se você fizer as mesmas coisas que você fez ano passado. Então, essa mensagem pode parecer óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. E planejar, gente, é importante, colocar os nossos sonhos, né, no papel, mas se a gente não toma a decisão de agir em relação àquele planejamento, as coisas não vão acontecer. E a maioria das pessoas, né, o que eu vejo, elas não falham por falta de capacidade em fazer o que elas querem fazer, mas elas falham por falta de organização, por falta de direção. O que mais dói, às vezes, é ver que muitas pessoas têm menos capacidade do que a gente, mas realizam mais do que a gente, porque a gente simplesmente não se organiza para fazer. Então, você olha uma ideia que você teve, no ar, materializado, e fala assim, nossa, olha, fulano roubou minha ideia. Não necessariamente. Teve a ideia está pairando no universo. Se alguém pegar e fazer primeiro a ideia da pessoa. Não é necessariamente de quem teve, mas de quem fez. Então, hoje, eu quero trazer aqui 5 ações simples que vão fazer vocês pararem de ter essa sensação. Vocês vão ter a ideia e vocês vão ter o roteiro prático para tirar essa ideia do papel e transformar essa ideia em realidade. Se vocês aplicarem essas coisas que eu estou trazendo aqui no ano de 2026, vocês vão chegar no final do ano com uma sensação diferente, vocês vão ter coisas para me contar, vocês vão tirar essa sensação de que as coisas estão confusas e vão passar a ter algo mais claro, algo mais nítido, algo mais próximo do que vocês querem para esse ano. E eu já vou começar com a primeira ação, que acho que é a mais importante e vai ajudar principalmente quem está se sentindo muito perdido, perdida em relação ao ano de 2026, que é definir o seu foco central para o ano de 2026. Claro que nós temos várias coisas que podem melhorar, mas vamos pensar o seguinte, se a gente estava ali caminhando um passinho bem lento em 2025, ou até parado em algumas coisas em 2025, não dá para colocar 15 metas para o ano de 2026, é mais difícil de realizar. Então, se você precisa começar a se movimentar, define um foco central. Esse foco pode ser o foco central para o seu ano, ou pode ser um foco central para o seu trimestre, tá? Para quem já conhece o meu método, eu sempre costumo dividir o ano em partes menores, para que seja mais fácil que nós consigamos fazer. Então, um ano de 12 meses, dividido em 4 trimestres, depois eu olho para o mês, eu olho para a semana, eu olho para o dia, eu olho para a hora. Esses 30 minutos que vocês estão aqui, vocês vão receber informações e orientações que vão potencializar o resto do mês de fevereiro inteiro. Então, isso é usar o tempo de vocês como ativo. Só que isso que vocês estão fazendo aqui, de alguma forma, está ligado com o planejamento do ano que vocês têm. E à medida que vocês olham para cada coisa que vocês estão fazendo, tentando puxar um gancho para o planejamento do ano, é aí que vocês vão estar realizando. Então, esse foco central, ele precisa estar presente na agenda de vocês em todos os momentos. Só para vocês terem uma ideia, eu estava aqui, antes dessa nossa reunião, fazendo uma mentoria.
Eu contratei uma mentoria para minha empresa para alavancar algumas coisas que são importantes. Hoje é feriado. Qualquer outra pessoa, né, ainda mais nós que moramos em cidade de praia, estaria na praia, estaria se divertindo, estaria fazendo qualquer outra coisa que não trabalhando, enfim, como que eu posso dizer? É meio contraintuitivo você pensar que eu não vou usar esse tempo para descansar. Qual que é o ponto? Às vezes, a gente descansa na hora que deveria estar trabalhando, trabalha na hora que deveria estar descansando e se culpa por descansar. Quando você coloca o foco, que pode ser profissional, familiar, financeiro, saúde, as ações que você faz talvez sejam menores do que o que você está fazendo agora, porque a falta de foco faz a gente querer fazer várias coisas achando que está sendo produtivo, e na verdade a gente não está sendo. Porque a partir do momento que eu entendo que o básico bem feito é o que vai levar ao meu resultado, a coisa muda de figura. Aí vou dar um spoiler para vocês também, até revelando coisas que podem ajudar vocês como empresárias, como empreendedoras, a puxar o negócio de vocês de uma forma diferente. Eu tenho 3 premissas, que são as bases do meu ano de 2026, minha saúde, minha família e o meu trabalho. Meu trabalho servindo a minha família e, consequentemente, servindo a minha saúde. Mas a minha saúde precisa estar em primeiro lugar, porque senão eu não tenho saúde para cuidar da minha filha, para cuidar do meu casamento, para cuidar da minha casa. Só que o trabalho me garante uma saúde de mais qualidade, e mais tempo de qualidade, e mais recursos financeiros para proporcionar coisas melhores para minha família. O meu foco do ano é o trabalho, mas desde que esse trabalho sirva a minha família e a minha saúde. Logo, essa mentoria que eu estava fazendo agora vai me alavancar mais no meu trabalho e vai casar com as ações que eu percebi que são as principais para fazer o meu trabalho ser melhor esse ano, que é contar para mais pessoas o que eu faço. Fazer com que as pessoas degustem o meu trabalho para que elas queiram estar comigo. Isso que eu estou fazendo agora é sobre isso. O que eu estava fazendo antes da mentoria é sobre isso. O que eu vou fazer amanhã de manhã é sobre isso. À medida que eu escolho um foco, que é a nossa primeira ação, definir um foco central para o ano de 2026, tudo que acontece gira em torno disso. E aí, eu vou dizer uma frase, que eu peço, por favor, que vocês anotem, pode anotar no celular, no caderno, no papel que vocês têm aí, e é um compromisso que vocês vão fazer comigo em relação a essa primeira ação. Em dezembro de 2026, eu quero estar orgulhosa de, e vão dizer o que vocês gostariam de estar orgulhosas. Então, eu vou até ver se eu consigo escrever aqui no chat, que vai ficar mais fácil. Aqui, todo mundo pode escrever. Em dezembro de 2026, eu quero estar orgulhosa de, e aí vocês vão colocar, de acordo com esse foco que vocês entenderam, que é o principal de vocês agora para o ano de 2026, o que vocês querem estar orgulhosas em dezembro de 2026 de terem realizado. Eu já pensei uma coisa aqui, vocês não precisam dizer o que é, mas vocês precisam ter isso muito claro aqui dentro. Porque a hora que as distrações de fora chamarem vocês, vai ser mais fácil dizer não, e não necessariamente dizer não para a pessoa que está lá fora, mas dizer não para você, no sentido de não se questionar do porquê que você teve aquela escolha. Tá? Às vezes o principal problema que nós temos é que nós nós hesitamos em coisas que nós já decidimos lá atrás. Eu já decidi lá atrás que eu quero ser uma pessoa mais saudável, e para isso tem um preço. Então, quando eu chego numa situação limite, eu já decidi lá atrás, eu não preciso negociar comigo agora. Eu já negociei comigo lá atrás, quando eu fiz o propósito. Entende? E aí é onde a gente ganha tempo. O ano de 2026 é um ano com muitas distrações. O primeiro trimestre desse ano é o trimestre de ouro. O que nós fizermos nesses primeiros 3 meses vão ditar o ritmo do ano nos próximos meses. Por quê? Primeiros 3 meses do ano,
organizo as minhas ações e já começo a alavancar. Segundo trimestre do ano, continuo colhendo os resultados do que eu fiz. Junho, Copa, tem uma interrupção. Só que se eu já estiver me movimentando, mesmo com essa interrupção, e claro, dependendo do mercado que eu estou, talvez dependendo do mercado que eu esteja, esse vai ser o meu melhor mês do ano. Eu posso me beneficiar da Copa. No meu caso, no mercado em que eu estou, eu posso ter uma competição de atenção, eu posso ter pessoas mais distraídas, eu posso ter pessoas desmarcando compromissos por conta dos jogos da Copa. Então, é algo que pode afetar. Né? Quem trabalha com atendimento a clientes pode ser afetado pelo fato da Copa do Mundo. Então, assim, faz o máximo que você conseguir dentro desses primeiros 3 meses, desse trimestre de ouro, que é o primeiro trimestre do ano, porque a tendência é que no segundo semestre, que normalmente é melhor, se for olhar em retrospecto, por que o segundo semestre é melhor? Porque no primeiro semestre as pessoas ainda estão pegando no tranco, e é só no segundo semestre que elas começam efetivamente a avançar, mas isso é quem deixa a vida levar. Quem é intencional e planeja, dita o ritmo do próprio ano. Tem coisas externas que vão impactar, logicamente, mas quem é intencional e planeja, dita o ritmo do próprio ano. Por isso que eu estou trazendo essa visão aqui para vocês. E falando desse trimestre aí, desse primeiro trimestre, eu já trago a segunda ação, que é traduzir esse foco que nós tivemos lá como a primeira ação em uma meta mensurável. E essa meta, é legal que você divida ela por trimestres. Por quê? Vai te dar mais tranquilidade. Talvez a corrida que você precisa fazer não se resolve em um único mês. Mas se você tem 3 meses e você consegue dividir esse resultado nesses 3 meses, fica um pouco mais tranquilo de você testar coisas, de você mudar a rota, mas qual que é o importante aí? Eu tenho os 3 meses como horizonte de ação, mas o meu ritmo em cada mês precisa ser constante para no final dos 3 meses eu chegar nesse resultado. Quando eu tenho uma meta, quando eu consigo quantificar isso, fica mais fácil até para entender o que eu já alcancei e conseguir comemorar essas pequenas vitórias. Aqui, gente, eu estou indo muito cirúrgica nos pontos que são as nossas armadilhas. A armadilha que nós caímos de não reconhecer o que nós fazemos faz com que a gente pare de avançar porque acha que não fez o suficiente. Ou acha que não está dando certo. Não vai dar certo só quando você chegar no 100%. Vai dar certo quando você tiver uma rotina de ação e as coisas estiverem acontecendo. Certo? Guardem isso. Muitas vezes a gente só atribui vitória a resultado 100%. Mas vocês sabem muito bem que tem coisas aí na vida de vocês que se melhorar 50% já está ótimo. Se melhorar 60% já está ótimo. Se melhorar 80% já está ótimo. Mas vocês só valorizam quando chega no 100%. E talvez não chegue no 100%, porque é planejamento, é idealização. O que a gente tem de verdade é o que a gente realmente consegue realizar. Só que a partir do momento que a gente tem uma meta e consegue mensurar quantos passos nós estamos dando rumo a essa meta, fica mais fácil. A gente se acolhe mais. A gente consegue transformar esse foco, essa coisa genérica, o foco no trabalho, o foco na saúde, o foco na família, em algo mais específico. Em uma tarde livre por semana para ficar com a minha filha. Em 2 novos clientes por mês, em 5 atendimentos na semana. Quando eu quantifico isso, eu consigo mostrar para mim que, olha, o foco que eu tenho está se realizando na minha agenda e eu estou alcançando um resultado compatível com o ritmo que eu quero andar. Que o meu ritmo é diferente do ritmo da Edneuza, que é diferente do ritmo da Márcia, que é diferente do ritmo da Cíntia, que é diferente do ritmo da Bia. Tem muito isso também, né? Mais um ponto de distração, se comparar com quem está do lado de fora. Cada pessoa tem a sua trilha. Tá todo mundo junto aqui ouvindo a mesma coisa. Mas em cada rotina isso vai ressoar de uma forma. Para cada pessoa isso vai servir de uma forma. E cada pessoa vai ter um resultado baseado
no que sabe, no que não sabe, no que está disposto a fazer, no que não está disposto a fazer e nas condições do contexto em que a pessoa está. Tem gente aqui até de estados diferentes, de cidades diferentes. Até isso muda a forma como a gente se planeja. A nossa frase guia dessa segunda ação é: se não dá para medir, não dá para gerenciar. Vou escrever aqui também no nosso chat, porque isso vai ser um guia para vocês. Se não dá para medir, não dá para gerenciar. Papo reto, gente. Sonho é algo que eu tenho, que é bom, que é importante, que alimenta a minha inspiração. Para o seu sonho ser algo que se realiza na sua vida, precisa virar uma meta, precisa ser mensurável e você precisa, de alguma forma, caminhar no seu dia a dia com uma ação por dia, 2 ações por dia, 3 ações semanais que você olha e fala assim: isso está me levando para esse sonho, isso está me levando para essa meta. Nada fora disso vai funcionar muito, né? E eu tenho obrigação de falar isso para vocês, porque senão a gente vai chegar aqui em julho e vamos estar passando pelos mesmos problemas. A gente vai chegar aqui em agosto, vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, passou um ano inteiro e eu não fiz nada. Por isso, é porque a gente precisa realmente fazer as coisas de uma forma diferente. Ação 3. E essa é um pouquinho diferente do que normalmente eu trago, mas é também para mexer um pouquinho aí com a imaginação de vocês. Ao invés de a gente planejar o ano dessa forma tradicional, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vamos fazer o inverso? Vamos começar olhando lá para o final do ano de 2026, como a gente se imagina, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de realização, e aí as mais variadas metas, do ponto de vista de comportamento. Muitas vezes a gente tem meta de melhora de comportamento. Poxa, eu quero ser mais calma com o meu esposo, eu quero ter mais paciência com a minha mãe, eu quero ter mais paciência com os meus filhos. Pensa, como que você quer estar lá no final do ano de 2026 e volta no 4º trimestre, no 3º, no 2º e no 1º, e vai posicionando os marcos que precisam acontecer de lá do final do ano de 2026 até hoje, para a gente entender que isso vai acontecer e vai funcionar. Então, assim, a paciência, a pessoa paciente que você quer chegar lá no final de 2026, talvez não vai nascer agora. Mas se agora sua mãe falar uma coisa para você que, cara, não tem nada a ver, e você olha e fala assim, e tem aquele ímpeto de fazer como você sempre faz e responder de forma, sei lá, ríspida, é o momento que você vai segurar e vai falar assim: como que eu quero estar tratando ela lá no final de 2026? Poxa, agora é a hora que eu não vou responder. E ela não vai entender nada. E essa, né, mais um papo reto aqui, qual que é a principal barreira da nossa mudança? Muitas vezes a nossa mudança incomoda as pessoas que estão ao nosso lado, porque elas deixam de conhecer aquela versão segura que elas tinham de nós. Naturalmente, quando a sua mãe te falava uma coisa, você rebatia. E isso, de alguma forma, mantinha uma relação, mesmo que desequilibrada, mas em equilíbrio. A partir do momento que você não responde daquela forma, a partir do momento que você não come aquele bolo de chocolate que a pessoa sempre te oferece, a partir do momento que você vai na academia, ao invés de falar assim: ah, não vou na academia, vou ficar aqui com você conversando, você quebra aquilo para outra pessoa. E às vezes é mais difícil sustentar a nossa mudança em relação às outras pessoas do que até em relação a nós mesmos. Então, mais uma vez, vocês precisam criar um porquê muito grande e forte que faça com que esse compromisso diário que vocês têm leve vocês mais rápido ao encontro desse porquê. Mais rápido. Não, leve vocês ao encontro desse porquê. O rápido ou devagar vai depender da vida, enfim, do objetivo que vocês têm. Mas quando a gente olha para esse porquê lá no final do ano e começa a olhar para os passos que nós precisamos caminhar para chegar nesse porquê,
tudo fica mais fácil, as decisões ficam mais fáceis. Vamos agora para a nossa quarta ação, que é importante a gente pensar. Eu falei do foco, eu falei da meta, eu falei da forma como nós vamos encarar essa nossa jornada de mudança agora no ano de 2026, mas agora eu preciso falar do mais importante. Com certeza vocês já me ouviram falar essa frase, se não ouviram, eu vou escrever ela aqui para gravar também. O segredo do seu, vou colocar ela aqui mais completa, do seu sucesso e do seu fracasso está na agenda. O segredo está na agenda. Quanto mais a sua agenda está alinhada com o que você quer viver, a fase de vida em que você está, maior vai ser a possibilidade de você realizar os seus compromissos. E, normalmente, a gente organiza a nossa agenda primeiro voltada para as demandas dos outros e coloca as coisas que são importantes para nós no tempo que sobra. Antes de aceitar reuniões, compromissos, projetos, ideias de fora, olha o que precisa estar na sua agenda, o que é importante para você. Se você não estiver bem, você não consegue bancar a rotina que você precisa ter dentro da tua vida. Tempo de planejar, tempo de olhar para aquele cenário, olhar para aquele projeto, olhar para aquele mês, olhar para aquela situação e entender que passos que você vai dar. Depois, o tempo de executar aquilo que você planejou. O tempo pessoal, importantíssimo, que você precisa para recuperar as energias. Eu não sei se vocês já repararam, mas às vezes acontece de nós estarmos muito sobrecarregadas, muito esgotadas em relação a uma situação. E o que a gente quer é descansar, mas muitas vezes a gente não sabe como. Vou dar aqui algumas recomendações de coisas que vão ajudar muito vocês no tempo pessoal de vocês e coisas que precisam estar na agenda de vocês. Vamos supor que vocês têm uma decisão para tomar, tem muitas ideias na cabeça, muita coisa rodando, e não sabem por onde começar. A melhor forma não é necessariamente encher a tua cabeça de mais coisas, mas é parar e colocar no papel aquelas coisas que estão na sua cabeça. O colocar no papel tem outros equivalentes. O colocar no papel pode ser falar em um ambiente terapêutico, falar em um ambiente de mentoria, gravar um áudio para você mesma, escrever mesmo como se fosse um diário, escrever como se fosse um plano, porque esse monte de ideias que estão na sua cabeça precisam se organizar para a partir daí você ter uma ação. Isso é tempo pessoal. Agora, se acontece o contrário, você precisa fazer alguma coisa na sua vida, mas você não tem nem ideia de por onde começar. O que você precisa fazer? Aumentar seu repertório, colocar informação para dentro, porque é baseado nessas informações que você vai gerar algo novo. Essa informação para dentro pode ser através de conteúdos, de livros, de podcasts, de uma aula, de uma palestra, de uma live. Porque aí, você colocando essas informações para dentro, você se abastece do que você precisa para produzir algo novo. Tá? Mas podem ter momentos em que você precisa, baseado nas informações que você já tem, tomar decisões. 2 pontos importantes da tomada de decisão. Primeiro, volta para o seu porquê. Volta para o que é importante para você. Volta para o que você acredita. Volta para as pessoas que te aconselham, te orientam e podem te ajudar a tomar essa decisão. Isso tanto pessoas de vínculo pessoal quanto profissionais. Né? Volta para essas pessoas ou silencia, medita, sabe? Silencia. Dá espaço para essa decisão vir, dá espaço para essa ideia aparecer. Tudo isso é tempo pessoal. E por que eu estou falando dessas coisas? Porque o básico, compromisso, tarefa,
projeto, checklist, isso vocês podem encontrar em qualquer tutorial de YouTube, de internet, ChatGPT. Qual que é o ponto aqui? Essas técnicas, essas ferramentas não vão funcionar se você não olhar primeiro para você, olhar para dentro e entender o que precisa acontecer aí dentro, o que é importante para a sua vida nesse momento, para a partir daí usar a ferramenta que acelera o seu resultado. Então, organize a sua agenda, e aí agora, não estou falando do ponto de vista da ferramenta, mas daqui de dentro. Qual é a agenda que você tem para esse ano e quais ferramentas você vai precisar utilizar para essa agenda se concretizar? É compromisso? É tarefa? É reunião? É treinamento? É desafio? Quais são as ferramentas que você vai usar para te movimentar para você chegar no resultado que você precisa? E a quinta e última ação, tá? Cria um ritual semanal de revisão. Pode ser segunda-feira aqui no webinário. Toda segunda-feira às 14, né? Hoje, excepcionalmente, foi às 16, mas toda segunda-feira às 14 eu vou estar trazendo esse conteúdo prático para vocês. Mas escolha um dia fixo na tua semana. Não precisa ser muito tempo, 30 minutinhos, como foi a proposta que eu trouxe aqui hoje. Olha para o que você tinha planejado, vê o que já avançou, vê o que travou, se prepara para o que você vai fazer durante essa próxima semana e se pergunta, e aí vou escrever essa pergunta aqui também para gravar. O que eu fiz nesta semana me aproxima ou me afasta da minha meta de 2026? Essa pergunta vai te pegar no pulo. Essa pergunta vai mostrar, assim, vai precisar encarar, olhar para a sua agenda e falar assim, isso aqui não precisava estar aqui. Isso aqui atrasou o meu resultado. Isso aqui fez com que eu não chegasse na minha meta. Isso aqui faria com que eu não chegasse na minha meta se eu continuasse repetindo isso até o final de 2026. E para fechar, né? Vamos fazer um resumo das coisas todas que eu falei aqui e que vão te ajudar muito nesse processo. Eu vou digitar esse resuminho aqui também, para a gente já sair avançando. É preciso ter um foco para o teu ano. É preciso que você tenha uma meta clara e mensurável. Usa essa ferramenta do planejamento reverso, porque quando você planeja, você já diz para o seu cérebro, alcancei. Quando você olha e fala, quero alcançar isso no final de determinado tempo, o seu cérebro trabalha melhor construindo o caminho para alcançar aquilo. Aqui a gente está lidando com neurociência pura. Se eu só falar, eu quero fazer, o cérebro não tem muita distinção do eu quero fazer para o tá feito. Se eu olho para o ideal, não vejo ele aqui ainda no presente, mas consigo traçar o caminho para chegar nesse ideal, fica mais fácil. Cria a sua agenda e cria a sua agenda intencional. E revisa semanalmente. Porque se você deixar para revisar uma vez por mês, perdeu muito tempo. Se você deixar para revisar uma vez por trimestre, perdeu muito tempo. Em uma semana, né, a gente subestima o poder de uma semana. Em uma semana, muita coisa pode acontecer. Tudo vai depender da intenção que nós damos, da forma como nós conseguimos mensurar o avanço que nós tivemos e o principal, de saber para onde a gente está indo. Esse era o meu recado. Papo rápido, rápido, rápido. A ideia aqui é já dar um pontapé inicial para vocês já começarem essa semana olhando para as coisas de uma forma diferente. Com o que eu trouxe aqui, vocês conseguem fazer, mas vocês sabem quem pode ajudar a fazer vocês fazerem isso de uma forma mais rápida. Estou aqui. Todas vocês, em algum contexto, já passaram, né, por mentoria, consultoria, palestra, imersão comigo, né? Se entenderem que eu posso ajudar vocês nisso,
é só me chamar, a gente conversa, toma um café virtual, online, e eu entendo como eu consigo auxiliar vocês nisso. Mas, de toda forma, acho que a melhor entrega que eu posso dar para vocês é meia hora do meu tempo, toda segunda-feira, um compromisso, agora a partir de hoje, para que vocês consigam não só receber a teoria, mas entender a importância e a efetividade que tem de ser constante. Tem várias coisas que eu já fazia na minha rotina, mas que eu estou trazendo a público para provar para vocês que dá certo. Se vocês fizerem com constância, com meta, com foco, o resultado vem. O meu resultado aqui, quando eu alcançar, eu vou contar para vocês a construção do processo, mas o resultado que eu quero ajudar vocês a alcançarem aí é chegar no final de 2026 e falar assim, eu saí do zero, eu saí desse ponto aqui, e eu alcancei esse resultado porque eu segui um método. É o ponto principal. Método, acompanhamento e constância. Não tem como não dar certo. Obrigada por estarem aqui. Eu vou encerrar nossa gravação agora e tenho mais alguns minutinhos se vocês quiserem tirar dúvida, fazer alguma pergunta. Deixa eu só parar aqui a gravação.